Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o 8º ano. Vamos ver então qual é o assunto da nossa aula de número 11. Na nossa aula de número 11 nós temos revisão e avaliação. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciarmos aí a nossa revisão, vamos recapitular alguns assuntos que falamos ao longo dessa unidade. Vamos começar aí com os movimentos da Terra. Nós falamos aí sobre como o nosso planeta ele se movimenta, né? Ele não está estático. Então a Terra ela é um dos oito planetas do Sistema Solar que se movem ao redor do Sol em um movimento chamado de translação. Então, o nosso planeta ele não está sozinho aí nesse sistema solar, né? Ele está juntamente aí com outros planetas que estão nessa órbita ao redor do Sol, que é a estrela aí principal, né, do nosso sistema solar. Bom, e há muito tempo as pessoas imaginavam que, na verdade, era o Sol quem se movimentava ao redor do nosso planeta, né? E muitas vezes até nós mesmos, enquanto crianças, temos essa ideia de que é o Sol que está se movimentando. E aí a gente vai descobrir na escola, né, começando a estudar ali alguns conceitos de ciências que, na verdade, não, é o planeta que está em movimento. E quais são esses movimentos que o nosso planeta faz? Ele faz dois movimentos. O primeiro deles é o movimento de rotação e o outro é a translação. Então a gente observa aí que simultaneamente o planeta Terra também gira ao redor do seu próprio eixo, realizando um movimento conhecido como rotação. Então a gente viu que ele vai girar ao redor do Sol, né, fazendo uma órbita ali ao redor do Sol, que é o movimento de translação, mas ele também vai fazer o movimento de rotação. Então você observa aí na imagem que nós temos o nosso planeta o tempo todo aí girando, né, ou seja, fazendo esse movimento ao redor de si mesmo, movimento de rotação. Então, enquanto isso, ele vai recebendo ali a luz solar. Naquele lado, né, em que está recebendo a luz solar, a gente diz que é o dia, e o outro lado que não está sendo iluminado, a gente chama de noite. Então, esse movimento de rotação, ele leva em média 24 horas, né? São aproximadamente aí 24 horas para realizar esse movimento de rotação, certo? Bom, a gente vê também que essa movimentação, né, no nosso planeta, ela também vai ser influenciada ali pelo eixo de rotação da Terra. Na verdade, a iluminação solar, né, vai ser influenciada pelo eixo de rotação, porque diferente do que a gente observa, né, do que a gente vê, tem a ideia, o nosso planeta ele não está exatamente numa linha assim reta, né? Ele está ligeiramente inclinado, que é isso que a gente vai ver aí nesse momento. Então existe um eixo de rotação da Terra, né, que faz essa inclinação. Então a inclinação do eixo de rotação faz a orientação da Terra em relação ao Sol mudar continuamente. E durante o movimento de translação, que dura aproximadamente 365 dias. Essa movimentação faz com que os hemisférios recebam diferentes intensidades de luz solar ao longo do ano. E essa variação, ela vai ser responsável, né, pela incidência de luz e vai fazer aí, é responsável também pela ocorrência das estações do ano. Então, o que a gente observa, né? Que o nosso planeta ele vai realizar alguns movimentos. E esse movimento aí de translação, que é o movimento ao redor do Sol, leva em torno de 365 dias. E por conta dessa ligeira inclinação que o nosso planeta tem, alguns hemisférios vão receber mais luz do que outros, né? E em algum momento do ano, que esses 365 dias aí correspondem a um ano, ao longo de todo esse ano, de todo esse trajeto, essa iluminação vai ficando diferente, né, no nosso planeta. Isso vai corresponder ao que a gente chama de estações do ano. Então você observa aí que no nosso planeta a gente tem algumas estações, né? A gente tem aí o verão,
o inverno, a primavera, o outono, né? Então, dependendo da região do planeta, ao longo do ano a gente pode verificar aí essas variações de temperatura, a gente vai verificar uma variação aí no aspecto da vegetação, em um momento ela vai estar mais bonita, mais vistosa, né, com flores e frutos, em um outro momento ela vai estar mais seca ou com gelo por cima, né? Então, isso vai mudando ao longo do ano. O vento também vai se modificando nessa quantidade de ventos e também a quantidade de chuvas. Então, o conjunto de todas essas características vai nos fornecer informações ali para a gente identificar qual é a estação do ano que nós estamos passando, né? Então, você observa aí na imagem, nós temos o verão, ali do outro lado nós temos o inverno, nós temos aqui o outono, quando as folhas caem ao chão, estão mais secas, e do outro lado nós temos a primavera, que é a estação ali das flores e frutos, né, de uma atividade maior ali até dos animais. Mas nem todo o país, né, tem todas essas 4 estações muito bem delimitadas. E, na verdade, mesmo dentro de um único país, pode haver diferenças aí nessas estações, né? Então, isso tudo se deve a quê? Se deve ao movimento que a Terra faz e a essa inclinação que o nosso planeta tem. Então, você observa aí que o nosso planeta ele tem essa inclinação, esse eixo de inclinação que geralmente leva aí, são 23 graus e meio aproximadamente de inclinação do nosso planeta, certo? Então, a gente vai observar aí na imagem. E aí, o que vai acontecer? Alguns hemisférios vão receber mais luz do que outro, né? Na verdade, nós temos aí os 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E em um determinado momento do ano, ele vai receber uma maior intensidade de raios solares, né? Eles vão ali incidir com mais intensidade no hemisfério que estiver voltado para o Sol. E no hemisfério oposto, quer dizer, aquele que não está recebendo, né, luz, como a maior parte do tempo ele vai estar voltado ali, né, para o outro lado, ele não vai receber esses raios solares. Então, no hemisfério oposto, como a maior parte não está voltada em direção ao Sol, esses raios incidem com menor intensidade, certo? Então, você observa aí na imagem que enquanto é verão no hemisfério sul, né, vai ser inverno no hemisfério norte, ok? Então, a gente observa aí, olha, que devido a essa inclinação que a Terra possui, em algum momento do ano vai estar recebendo mais luz no hemisfério sul, então a gente vai ter o verão. Enquanto isso, no hemisfério norte vai ser inverno e aí vai modificando, né, ao longo do ano, ok? Então, a gente vai aí avançando, né, para visualizar mais algumas informações. Observe aí que nós temos também o que a gente chama de equinócio e solstício. Então, nos momentos em que a gente vê o solstício, quer dizer que o dia vai ser mais longo, né, em determinada região do planeta. E no equinócio, a gente vai ter os dias com a mesma duração que a noite, tá? Então, observe lá que no equinócio, a gente vai observar ali que o planeta Terra vai receber mais luz solar, certo? Então, a gente observa aí, olha, na imagem que o nosso planeta ele está constantemente se movimentando. Então, lá por meados de dezembro, a gente vai ter ali, né, uma incidência de luz em determinado hemisfério. Depois ele vai fazendo toda essa trajetória, né, e vai mudando ali ao longo do tempo. Então, conforme, né, essas diferenças de incidência de luz solar, elas vão refletir nesse aquecimento desigual da superfície terrestre e é o que a gente vai ter aí, né, vai chamar de solstícios e equinócios. E essas mudanças de posição da Terra em relação ao Sol possibilitam a existência aí das 4 estações do ano, certo? Então, por que ocorrem as estações do ano? Por conta desse movimento de translação da Terra, por conta do eixo de inclinação da Terra, que faz com que diferentes lugares do mundo recebam diferentes intensidades de luz solar, ok? E como é que ficam as estações do ano no Brasil, né? O nosso país, ele é um país aí muito extenso, ele vai ser um país que tem uma larga... um território, uma extensão territorial muito grande, né? E aí isso vai fazer com que a gente tenha uma diferença nas estações do ano no nosso país,
ok? Então vamos observar aí, olha. O Brasil ele é um país muito extenso, vai ultrapassar aí a linha do Equador ao norte e o Trópico de Câncer ao sul. Sendo assim, na região norte do país, as temperaturas anuais são mais altas, possibilitando apenas duas estações, uma seca e uma chuvosa. Mas nas regiões mais ao sul, são registradas temperaturas mais baixas e as diferenças entre as estações do ano são mais perceptíveis. Então, no Brasil, a gente tem esse contexto, né? Por ele ser muito amplo, por ter um território muito amplo, né? Chega assim a tomar quase todo o continente, a gente vai ter essas diferenças. Na região norte, a gente não vai observar exatamente as 4 estações, mas na região sul a gente observa. Como a gente vê aí na imagem, olha só, essa cidade aí, a cidade de Curitiba, onde tem esse jardim botânico, né, um centro ali bem famoso daquela cidade. Como está localizada na região sul do país, a gente vai observar aí que nós temos o verão, né, com o céu bem limpo, nós temos o inverno, o outono e a primavera. Então, por eles estarem localizados ali numa área, né, de clima temperado, a gente vai observar muito bem essas estações do ano. Já na região norte do país, por ela estar localizada próxima à linha do Equador e com o predomínio do clima equatorial, temos basicamente 2 estações bem distintas, que é o inverno e o verão amazônico, né, por assim dizer. Então, aqui na nossa cidade, a gente observa, como você vê aí na imagem, que o nosso inverno, né, ele é chamado de inverno amazônico, porque é o momento ali que a gente vai ter basicamente chuvas, é um período com muitas chuvas, né, que o clima ali, né, o tempo, na verdade, fica fechado, tem muitas chuvas ao longo daquele período, né, então você observa isso muito bem. E a gente tem o verão amazônico, que é um momento de maior calor, né, as chuvas já não são tão comuns, tá, então vai ter uma escassez ali maior de chuvas, né, no período de verão amazônico. Por isso que a gente só observa essas 2 estações basicamente porque nós estamos mais próximos à linha do Equador, então a intensidade de raios solares sobre essa região é muito maior, certo? E a gente vai avançando aí para ver quais são os climas do Brasil, né? Quais são os climas do nosso país. Nós temos aí os seguintes climas, nós temos o clima equatorial, o clima tropical semiárido, o clima tropical atlântico, o tropical de altitude e o subtropical. Você observa aí no mapa que é possível perceber a delimitação das regiões do país que tem determinado clima. Então, o clima equatorial é toda essa área que está aí pintada de rosa, né? Você consegue observar que a maior parte do clima equatorial se dá na região norte do país. Nós temos ainda o clima semiárido, que está em verde. Ele está ali localizado na região nordeste, mais para a parte interior dessa região nordeste. Temos ainda o clima tropical ali continental, também chamado, né? Essa área que está em azul, então a gente vê um pedacinho ali da região norte com o clima tropical e também no centro-oeste, tomando ali uma área da região nordeste, porque esse clima tropical ele é predominante aqui no nosso país, né? Nós estamos localizados aí entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né? E mais ao norte nós temos o Trópico de Câncer, então por isso nós temos um clima tropical aqui nessa área. E a gente vai ter um clima tropical de altitude, né? Que é naquelas regiões onde nós temos montanhas ou também chamadas serras, né? São cidades mais altas que consequentemente terão mais uma região ali que tem um clima mais frio. Temos o tropical atlântico, que é toda essa extensão ali do litoral brasileiro, que vai desde o nordeste até o sudeste, né? E o subtropical, que está abaixo ali do Trópico de Capricórnio, ou seja, na região sul do país, onde a gente vai ter ali um clima mais ameno. E aí a gente vai recapitular as características de cada um desses climas, né? A gente vai começar aí falando do clima equatorial, né? Vamos ver aí quais são as características desse clima. O clima equatorial ele caracteriza-se por temperaturas elevadas praticamente o ano todo, com médias entre 27 e 28 graus Celsius. Então é o que a gente observa, inclusive aqui na região amazônica. Isso ocorre em razão da localização
na região equatorial, na qual há intensa incidência de raios solares e influências das massas de ar equatoriais. É o que a gente falou anteriormente, né? Nossa região aí, norte do país, está localizada mais próxima à linha do Equador, recebe mais luz solar, e se recebe mais luz solar, a gente tem ali uma temperatura mais alta, acontece mais a evaporação, né, ali dos rios, então tudo isso contribui para esse clima, certo? Bom, o próximo clima aí que a gente está vendo, né, ainda dentro desse clima equatorial, ele vai ser predominante em grande parte da região norte do país, principalmente na região da floresta amazônica, né, que compreende ali os estados do Amazonas, do Pará, Roraima, Acre, Amapá e parte do Mato Grosso, de Rondônia, do Maranhão e do Tocantins. Então, toda essa extensão aí do nosso país, né, todos esses estados são de clima equatorial. Mas a gente vai ver agora também o clima tropical. O clima tropical, ele é encontrado na região central do Brasil, com maior predominância na região centro-oeste. E como você observa aí na imagem, olha, nós temos aí no clima tropical uma estação seca e uma estação chuvosa. Então esse clima apresenta aí essas duas estações muito bem definidas. Um inverno com temperaturas mais amenas e seco, e um verão mais quente e chuvoso, né? Então são essas características aí do clima tropical. A gente vê agora também o clima semiárido. Esse clima semiárido, ele é predominante no interior da região nordeste do país, caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas, com médias de 26 graus durante o ano todo. O que você observa aí na imagem, né? Nós temos o bioma que é chamado de caatinga, que ele é comum nessa área ali do Nordeste, porque as plantas, a vegetação, ela está toda ali adaptada para essa região que recebe menos chuvas. Então, apesar delas terem esse aspecto assim, né, de mortas, né, parece que o galho ali está velho, está morta mesmo, mas na verdade é uma adaptação dessa vegetação para suportar esse calor e essa falta, né, essa ausência de chuvas. E a gente tem ainda a mata dos cocais. Essa mata dos cocais, ela faz a transição entre a floresta amazônica e a caatinga, então ela está ali naquele meio termo, certo? Além disso, observa-se a ocorrência de estiagem, ou seja, períodos prolongados com baixa ocorrência de chuvas ou sem pluviosidade, né? Então, nessa região a gente vai ter realmente poucas chuvas, certo? Bom, vamos avançando aí para a gente ver o clima tropical atlântico. O clima tropical atlântico, que também é chamado de tropical litorâneo, predomina em grande parte do país, né, ou do litoral do país, e se estende desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Vai ser influenciado aí pela atuação da massa de ar tropical atlântica, e o clima nessa região é quente e chuvoso. Então, conforme você vê aí na imagem, nós temos aí nessa região do país as praias, né? Então, essas praias, elas estão localizadas no litoral brasileiro, né? A gente tem desde do Rio Grande do Norte, do Ceará, né? Que são estados da região nordeste do país. E aí ela vai ser influenciada, né, pela massa de ar tropical atlântica, ou seja, essa massa de ar que vem do Oceano Atlântico, que banha aí o nosso litoral brasileiro. Então, toda essa extensão territorial vai ter essa característica, né? Com um ambiente ali que tem um clima quente, chuvoso em algum período do tempo, né? Mas é muito raro a gente ver ali nessas regiões do país um clima mais fechado na maior parte do tempo. Muito pelo contrário, né? Uma região que recebe ali muita luminosidade, muita luz solar, atrai turistas, né, ao longo de todo o ano, ok? A gente vai ver aí o último clima, que é o clima subtropical. O clima subtropical, ele é predominante na maioria dos estados da região sul do país e ele caracteriza-se por verões quentes e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Durante o inverno, as temperaturas registradas nas regiões de clima subtropical são mais amenas, com médias aí de 18 graus Celsius. Então, você observa na imagem que nós temos ali, né, essa paisagem coberta por uma fina camada de gelo, né, a geada, que é chamada geada, né, em alguns locais aí pode até nevar, dependendo da região
onde está localizada. Então, por essa área da região sul do país estar localizada, né, abaixo ali da linha do trópico, ela recebe menos luminosidade. Menos luminosidade vai ali ocasionar também uma temperatura mais baixa, então vai ocorrer que nesse ambiente a gente vai ter um clima mais ameno, certo? Mas a gente vai falar agora também do nosso planeta, né, no clima de forma geral, que você deve ter observado aí nos últimos anos, né, que esse clima ele tem ficado às vezes muito confuso, porque a gente está observando ali uma grande mudança, né, as alterações climáticas no nosso planeta. E todas essas alterações climáticas, né, vale a gente lembrar que elas foram causadas pela nossa espécie, pela espécie humana, né? Nós, enquanto seres humanos, é quem degradamos a natureza, é quem fazemos queimadas, é quem desmatamos, e aí isso vai ocorrer, né, num prejuízo para o meio ambiente. Então você observa aí, olha, que as queimadas, né, tudo isso que o homem faz, né, vai ocasionar ali alguns prejuízos para esse meio ambiente. Então, em um determinado momento, no local onde tinha uma abundância de água, uma abundância de chuvas, já não tem mais, ocorre ali uma estiagem. E em locais onde chovia de maneira equilibrada, agora chove demais, causa enchentes, causa alagamentos, e isso tudo traz prejuízo, principalmente para as pessoas que moram nessa região, né? A gente vai ter ali também uma perda da biodiversidade, né, dos animais que vivem e tiram, né, da natureza a sua sobrevivência. Então, todo esse contexto, né, nós chamamos aí de mudanças climáticas, mas recentemente surgiu um outro termo, né, mais atual, que fala de ebulição global, que o nosso planeta ele já passou esse limite de uma simples mudança climática para uma ebulição global, né? Ou seja, agravou ainda mais o clima da nossa região, do nosso país e também de outros países, né? Então vamos relembrar o que seria aí esse termo ebulição global. Ele é um termo utilizado para descrever o atual estágio de mudanças climáticas pelo qual o planeta Terra tem passado e é marcado pela aceleração do aquecimento global. Então, esse termo ebulição global, ele foi definido aí, né, a partir do ano de 2023, onde nós tivemos aí uma alta temperatura no planeta Terra, né? E aí o que acontece? A gente vai ver que o nosso planeta ele tem sofrido com isso. Apesar de algumas autoridades se reunirem constantemente, né, nos países aí que nós vemos as reuniões, como por exemplo conferências da ONU, onde as autoridades dos países se reúnem, né, para falar sobre essas alterações climáticas e buscar ali algum tipo de alternativa. Então essa expressão ebulição global ela foi utilizada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, chamado aí Antônio Guterres, e ao comentar a respeito do mês de julho, né, mais quente registrado no ano de 2023, certo? E aí é isso que a gente confere, né? E o que resulta disso tudo? Que nós temos ali uma ocorrência, né, de secas extremas ou de enchentes extremas. Bom, a gente já sabe do cenário atual do nosso planeta, sabemos que o ser humano degradou, mas o que nós podemos fazer, né, tomar de atitudes ali que possam frear ou que possam reduzir esses impactos. Nós podemos fazer muita coisa, apesar de nós acharmos que algumas medidas simples, né, não vão fazer diferença, talvez o que eu vou fazer não vai ser suficiente, mas se você fizer vai ajudar muito, né? Então o primeiro passo, a primeira atitude que a gente pode tomar é reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Como que a gente reduz isso, né? Os países, as autoridades, elas precisam pensar em diminuir essa emissão de gases, né? Procurar aí energias alternativas que não vão poluir o meio ambiente, certo? A gente também aí precisa repensar o consumo de água. Não dá para desperdiçar água, né? Em um momento que a gente pode ter uma água, os leitos dos rios, na maioria, estão contaminados, né? Estão cheios de lixo, e aí você imagina que tem populações que não têm acesso à água potável. Então, se na sua casa você tem acesso a uma água encanada, né, a gente precisa pensar em utilizar isso com
sabedoria, certo? A gente também tem que evitar o desperdício de energia. Não dá para deixar uma TV ligada enquanto você está fazendo outra atividade, né? Isso é desperdício. Então, isso também contribui para o aquecimento global. A gente também precisa pensar em fontes de energias renováveis. Como exemplo, nós temos a energia solar, que ela pode ser uma energia aí renovável, limpa e livre, né, de poluentes, tá? A gente vai ter que ver também o combate às queimadas, né? E também ao desmatamento. Se você na sua região observa isso, né, que as pessoas têm esse costume, a gente precisa ali estar conscientizando essas pessoas de que não se deve fazer queimadas ou desmatar áreas, né? A gente tem que pensar ainda, olha, em frear o consumo excessivo e desnecessário de produtos industrializados, né? Cada vez mais as pessoas estão comprando desenfreadamente, não pensam, né, em como esse resíduo vai ser tratado, né? Porque esse consumo vai gerar com certeza resíduos. E por falar nesses resíduos, a gente também tem que observar como a gente vai manejar corretamente eles, né? Praticar o manejo dos resíduos sólidos, distribuir esses resíduos de acordo com a sua especificidade, né? Alguns deles podem ser reutilizados, outros podem ser reciclados, né? Outros ainda a gente tem que jogar ali no lixo orgânico, porque não dá para ser reaproveitado. Então, tudo isso são medidas que a gente precisa tomar no nosso dia a dia para frear, né, toda essa mudança climática, né, toda essa ebulição global, certo? Bom, então a gente revisou vários conteúdos, espero que você tenha compreendido e até a próxima.